Estamos acompanhando o workshop IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, na Federação Gaúcha de Futebol, que irá debater o anteprojeto de modernização da Lei Geral do Desporto. Vou conversar agora com Pedro Zanetti Alfonsin, que é o coordenador estadual deste workshop. Prazer estar aqui. Nos fale então sobre os principais temas que serão debatidos. É um prazer falar no momento jurídico, muito obrigado por comparecer. Hoje o IBDD traz ao Rio Grande do Sul o workshop para debater a reformulação da Lei Pelé, que está sendo debatida no Senado Federal. Nós temos como objetivo uma ampliação do debate aqui no Rio Grande do Sul dos temas atinentes à legislação esportiva, tanto na legislação da Lei Pelé, tanto no Estatuto do Torcedor, enfim, nós vamos permitir que os clubes de futebol do Rio Grande do Sul, tanto os grandes clubes como o internacional, como o Grêmio, como a Federação Gaúcha, como os clubes menores, secretarias estaduais do esporte e outras secretarias, possam então opinar dentro desse grande debate nacional que vai ser feito sobre a modificação na legislação esportiva. Doutor Pedro, como surgiu a ideia da elaboração de uma lei, uma nova lei geral do desporto, no caso que será debatido amplamente aqui neste workshop? Bom, a partir da Constituição de 88, a legislação esportiva foi inserida através do artigo 217, com seus princípios gerais do esporte. Então, a partir da Lei Zico, em 1993, depois da Lei Pelé, em 1998, veio a acrescentar outros pontos da legislação desportiva, mas a verdade é que hoje já virou uma concha de retalhos nesse caminho e merece uma consolidação das leis gerais dos esportes para haver uma uniformização da legislação atinente à questão societária, à questão tributária, a diversas formulações na legislação geral do esporte. O senhor comentou a respeito da Lei Pelé. Quais serão as principais alterações nesta lei? O que se está debatendo aqui é uma proposição das modificações da Lei Pelé, né? Então, das modificações societárias de transformação do clube em empresa, mas que haja vantagens dos clubes se tornarem empresas e finalmente se profissionalizarem, né? Então, outros pontos importantes são as questões, por exemplo, atinentes até ao direito de imagem, né? Regulação de agentes, direitos econômicos, são pontos que ainda são nebulosos na legislação e que merecem ser esclarecidos. Ótimo. Um excelente evento. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, graduado em Direito pela PUC de Minas Gerais e vice-presidente do IBDD. Nos fale a respeito do tema de sua palestra, que será amplamente debatido neste evento. A gente está vivenciando um momento histórico no país, que é um momento no qual a legislação esportiva, especialmente a Lei Geral do Desporto, conhecida como Lei Pelé, está sendo objeto de alterações e mudanças em prol do desporto. Então hoje há uma preocupação muito grande porque a Lei Pelé, muito embora ela não seja aplicada tão somente ao futebol, ela foi pensada no futebol. E pensada no futebol, ela perde aplicabilidade em outros esportes, esportes olímpicos inclusive, ano de Olimpíada, e também não é tão adequada ao futebol, uma vez que ela tem que ser aplicável aos outros desportos. Então um dos temas a serem debatidos, talvez o mais importante deles, é a necessidade de se desfutebolizar a legislação. Um outro aspecto de extrema relevância, e a gente sempre se recorda do 7-1 da Copa do Mundo, acho que isso nunca vai sair. Inesquecível. Isso nunca vai sair do nosso coração e da nossa memória. A Alemanha criou um projeto de formação de atletas e que começa a formar os atletas já aos 8 anos de idade. E a nossa legislação, no que diz respeito à formação do atleta, ela desestimula a formação do atleta na tenridade. Porque a Lei Pelé, ou a nossa Lei Geral do Desporto, ela estabelece que o primeiro contrato de formação só pode ser firmado a partir dos 14 anos. Então o clube que investe em categoria de base, investe em formação dos atletas de idade inferior a 14 anos, ele não tem a garantia de retorno do seu investimento, porque não pode ter o atleta vinculado a ele. Então ele passa a investir nas categorias de base somente após os 14 anos, e a gente sabe que no desporto moderno, onde as exigências são cada vez maiores, 14 anos o atleta tem que estar quase pronto para aos 16 já vestir a camisa do seu time principal. Sem dúvida. Essa nova lei visa também um modelo sustentável para os clubes. O senhor pode nos falar mais a respeito?
Claro, hoje a gente já tem um movimento internacional que começou na FIFA com o chamado Fair Play financeiro, quer dizer, a transparência na gestão das entidades esportivas. E esse movimento chegou ao Brasil, a lei do Profut. Ela já estabelece uma série de regras de governança participativa, de participação dos afiliados das federações nas suas decisões e um projeto também no qual os clubes tenham que tornar públicas as suas contas, de somente gastar aquilo que arrecada, para que as suas dívidas, que aumentam ano a ano, possam ser organizadas e que o clube não faça loucuras devendo o governo, devendo atletas, não pagando créditos trabalhistas. Então, um outro ponto de extrema relevância é a chamada governança, fair play e transparência financeira. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo evento. Eu que agradeço e conto com todos, com informações, sugestões e uma participação efetiva mesmo nesse momento histórico de repensarmos a lei desportiva brasileira. Ok, muito obrigada. Obrigado. Vamos conversar com Sandro Farias, da área de controladoria do Esporte Clube Internacional. Sandro, prazer te receber no Momento Jurídico. Propostas muito importantes, não é, para os clubes de futebol estão sendo debatidas neste workshop. Perfeito, eu acho que veio em hora certa, né? O futebol brasileiro está passando por um momento de grandes transformações. O esporte é o nosso esporte preferido. A legislação ela não é exclusiva do futebol, mas o futebol realmente ele chama a atenção de todos. O Brasil, vivendo esse momento de transformações nas confederações, nos clubes, esse workshop ele vem a calhar e eu acredito que grande contribuição sairá daí. Particularmente o Internacional manifesta aqui, eu, em nome da diretoria, todo o apoio para que se procure aperfeiçoamento do esporte, do futebol em especial, né, que tanto nos interessa, e o clube com certeza é parceiro e estará sempre ao lado de qualquer iniciativa que busque a qualificação do futebol. Na tua avaliação, este anteprojeto será aprovado no Senado? É um trabalho que deve ser muito bem conduzido. Eu tenho convicção que esse evento de hoje vai nos oportunizar a levarmos algumas sugestões, particularmente o Internacional hoje compartilhou aqui as nossas experiências com relação a estar mudando a nossa forma de administração, deixando de ser um presidencialismo para ser administrado através de um conselho de gestão. Também comentamos hoje aqui as questões de transparência, né? Os grandes clubes onde o Internacional se insere entre os maiores têm essa feição pública muito, muito visível. Então, lá no clube nós decidimos passar a informar todo o perfil financeiro, números de investimentos, gastos, comprometimento, dívida, tudo isso de maneira bem clara e transparente através do nosso portal da transparência, que queremos seja uma medida que deve ser adotada por todos os clubes. Incentivamos, eu acredito que compartilhar essa experiência ajuda para que essa legislação qualifique o esporte como um todo. Alterações na Lei Pelé também serão debatidas. É uma legislação ainda subsidiária que segue com algum efeito, mas chegou a hora, né? Chegou a hora. O futebol brasileiro passou por uma Copa do Mundo onde os resultados foram muito diferentes daqueles que nós imaginávamos. As competições nacionais mobilizam o país inteiro e mais do que nunca a adequação dessa legislação, o Profut, né? O Profut, que é uma legislação que cuida de tributação, ela já trouxe alguns sinais para isso. Eu tenho muito orgulho de dizer que lá no Internacional nós estamos absolutamente dentro das exigências dessa regulamentação do Profut, mas eu só tenho a incentivar que isso se aperfeiçoe, que o clube consiga cada vez mais ser pioneiro nisso, para poder fazer frente a esse mercado tão competitivo, né? Os nossos adversários lá do centro do país têm muito mais recurso, muito mais acesso a capital, a investimentos, patrocínio de televisão, enfim. Então, se o nosso Inter aqui não se organizar, não se apropriar dessas ferramentas, nossa tarefa de manter o Colorado lá no topo fica mais difícil. Muito obrigada em te receber no Momento Jurídico. Eu que agradeço a equipe do Momento Jurídico. Deixo aqui um abraço especial ao Pedro Afonsinho, jovem emulador dessa ação, e à Federação Gaúcha, que abriu as portas para que a gente possa ter feito esse excelente evento. Muito obrigada e um abraço. Um abraço.